Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu sou Fabiana de Carvalho, eu estou falando aqui do Espírito Santo e eu sou mulher vivendo com HIV e AIDS desde 1999. Me infectei com o vírus do HIV de uma relação sexual desprotegida, né, com um namorado na época, e acabei me descobrindo, né, soropositiva, porque eu era doadora de sangue. E então, nesses processos de doação de sangue, acredito que todos saibam que o sangue passa por uma bateria de exames. Me informaram, fui chamada, né, que meu sangue tinha dado um probleminha e assim me vi infectada pelo HIV. Nesse período de 1999, eu já era mãe de um menino, né, que antes, né, em 1997, eu tinha feito o exame, né, no pré-natal do HIV, tinha dado negativo. E eu já era profissional de saúde, que de profissão hoje eu sou técnica de enfermagem. E aí foi que iniciou todo o meu processo, né, de conhecer a militância, a luta das pessoas que vivem com HIV e AIDS, para que hoje estejamos todo esse avanço científico, né? Porque hoje, com 40 anos da luta contra a AIDS, né, o HIV e AIDS, a gente avançou, né, na ciência, na tecnologia, mas tivemos um retrocesso imenso. Depois de me descobrir sorologicamente positiva para o HIV, eu me programei, né, e fui mãe de 2 crianças, a qual eu recebi todo o processo da profilaxia do HIV, né? Então hoje eu tenho mais 2 filhos após o diagnóstico positivo, e os meus 2 filhos não têm o vírus do HIV. Na busca de informações, eu tive o privilégio de conhecer a ICW Brasil, que é uma rede internacional de mulheres vivendo com HIV e AIDS, né, que foi fundada na primeira conferência de AIDS em Amsterdã. Eu conheci a representante no Brasil, a qual eu iniciei, né, toda a minha militância de aprendizado na luta contra a AIDS. Com esse aprendizado, eu conheci a RNP, que é a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no Brasil, que foi instituída em 1995, né, com pessoas vivendo com HIV, e é a rede que hoje eu faço parte, né, desde 2004. Estrutura de luta, eu sempre participei do CCA, que é o Conselho Consultivo de Pesquisa, que acontece dentro da Fiocruz, né? Eu conheci a Bia, eu tive essa possibilidade, né? Porque o Rio de Janeiro tem essa possibilidade de ter instituições, né, que já são bem antigas nesse trabalho do HIV, toda essa evolução da ciência científica, mas a gente ainda vem lutando muito contra uma barreira, né, que impede muitas pessoas vivendo com HIV a ter o seu diagnóstico, a fazer o seu tratamento, a ter acesso à sua saúde, que é o estigma e a discriminação. Né, falando-se de HIV dentro desse governo, né, que de alguma forma silenciou, né, a luta contra o HIV desde o momento em que ele assumiu. E uma das primeiras decisões dele foi acabar com o departamento de AIDS, um departamento que era reconhecido mundialmente, né? A gente passou a ser o DCCI, né? O Departamento de Doenças Crônicas. Então, dificultou muito. Eu acredito que todos aqui devem acompanhar, né, essas questões políticas, o quanto esse desgoverno, de alguma maneira, a gente teve um retrocesso.
O HIV ele é um vírus, né, que quando você tem o seu tratamento regular, sua adesão ao tratamento, que é o antirretroviral, que é a DARF, que a gente chama, né, ela no período de 6 meses de início de medicação, ela já se torna uma pessoa indetectável. O que é isso? Ela não transmite mais o HIV. E a AIDS já é o processo de adoecimento, né? Uma pessoa que no momento de repente não nem sabe porque não fez o teste, não fez o seu diagnóstico, não sabe que tem um HIV, já entra no processo de adoecimento e aí se vê já com AIDS. Eu não sei se eu estou assim com algumas falas, não estou com as falas muito coordenadas, se alguém de alguma maneira quiser fazer alguma pergunta ou algo, mas fique à vontade. Elas não têm muito isso de forma aberta, não tem esse esclarecimento, entende? E a sua fala é muito importante. Na minha opinião, saudações diplomáticas, na minha opinião também, sua fala está perfeitamente correta, dando para entender passo a passo tudo que acontece quando está com a doença, a diferença do HIV para a AIDS. Muito interessante todas as falas e eu queria te fazer uma pergunta. Quando você descobriu que estava com o vírus, qual foi a sua reação? Hoje, dentro da minha militância, como mulher vivendo com HIV e AIDS, hoje morando no estado do Espírito Santo, numa cultura completamente diferente, né, da minha, que eu nasci no Rio de Janeiro, eu percebo que realmente hoje, né, um dos maiores motivos, e a gente tem aí uma pesquisa, né, da UNAIDS, que é sobre estigma e discriminação, o quanto esse preconceito da sociedade, né, esse preconceito de alguma maneira de que selam uma pessoa que vive com HIV pode destruir uma vida, pode impedir uma pessoa de buscar o seu acesso ao seu tratamento, né? O quanto a desinformação eu acho que é o maior causador, né, até da própria transmissão. Então, eu descobri, né, a minha sorologia, eu já estava com meus 20 anos, já indo para 21. Eu, na verdade, Marli, eu fui bem tranquila, acho que é porque eu até já era profissional de saúde, né? Então, a minha preocupação maior, né, que eu acredito que naquele momento era a cabeça da Fabiana, era só uma. Eu só tenho um filho, eu quero ter mais filhos, será que eu vou conseguir ser mãe novamente? Né? E eu não tive nenhuma preocupação, na verdade, eu não tive nenhum sentimento de que eu ia morrer, eu não tive nenhum sentimento de que minha vida tinha terminado ali. Na verdade, eu tinha ânsia e eu fui muito em busca de conhecimento para entender. Eu queria saber o que ia acontecer comigo, na verdade, né? O que eu de que maneira eu precisava viver, o que eu ia poder fazer, né? E eu tive a recomendação de que na época, né, em 99, quando eu me infectei, procurar pessoas que eu tinha tido relacionamento, pelo menos no período de 6 meses, para que essas pessoas fizessem o exame. Eu fiz isso, na verdade, e tudo para mim foi muito tranquilo. Eu cheguei em casa, acabei assustando a minha família inteira, porque eu sentei meu pai e minha mãe e contei e disse que isso seria... Todos ficaram muito impactados, né? Porque meu pai dizia assim, você, eu não acredito, isso não pode estar acontecendo. Gazusa, todo mundo tinha muito essa coisa do Gazusa. De morte, meu pai desesperado, que ia pagar plano de saúde, aquela coisa toda. E eu falei assim, não, para, eu tenho SUS, tá? Eu vou aprender a lidar com isso, eu vou aprender a estar nesse processo e calma é a minha vida. Então, assim, a minha maior preocupação era, na verdade, o que eu ia fazer,
né, para estender a minha vida. Foi exatamente o que eu fiz nesse processo. Eu continuei trabalhando, porque eu trabalhava, e aí, na verdade, eu fui planejar ser mãe. Mas lá em 1999, eu passei por um processo discriminatório, na verdade, porque eu acabei conhecendo o pai dos meus filhos, e ele, na verdade, ele era de menor, e eu já era de maior, já tinha 20, indo para o 21, e ele era de menor, e eu passei um preconceito, uma discriminação, assim, foi horrível, porque até a médica na época que me tratou achava um absurdo eu querer ter filha e manter relações sexuais com ele sem preservativo para engravidar, né? O quanto esse preconceito é enraizado até nos próprios médicos e profissionais de saúde. E hoje eu ainda me deparo com isso, né? A minha filha caçula tem 19 anos e a gente ainda vê esse estigma e esse preconceito que as pessoas têm, né, em relação a achar que quem vive com HIV, né, é um monstro, tem que ficar escondido, vai ver a pessoa lá magra, né, tem essa visão de gazusa, e a realidade, na verdade, hoje não é mais essa, né, e eu sou de uma geração que, na verdade, quando eu me infectei, eu só fiz o uso de medicação para fazer a profilaxia, né, no pré-natal, para os meus filhos não nascerem com HIV. Porque assim que depois, no pós-parto, eu encerrei, eu fiquei 5 anos sem tomar remédio, porque antigamente eles esperavam a pessoa ficar doente para iniciar o tratamento, o que hoje não é mais o recomendável. Hoje você faz o teste e você já inicia o seu tratamento com antirretroviral. Eu costumo até ser, assim, uma militante, pelo menos no meu meio, porque eu não tenho uma história triste com HIV para contar, né? Eu nunca tive um processo de AIDS, eu nunca fiquei doente, né? Como a Sofia mesmo aí fala, eu trabalho, né? Hoje eu estou trabalhando no UPA, numa emergência. Eu sempre continuei as minhas atividades. O HIV em nenhum momento me limitou a nada até hoje, né? Eu sempre fui muito regular com as minhas medicações. Eu sempre encarei o HIV como o que ele é, né? Um vírus que de alguma maneira eu adquiri, né? E eu preciso, acredito que a maior dificuldade, na verdade, é você tomar uma medicação contínua, saber que você nunca vai poder parar aquela medicação, porque aquela medicação que é a possibilidade, né, de você ter uma vida saudável, né, uma vida tranquila, sem evoluir nenhuma doença. E, na verdade, hoje eu só estou mesmo na evolução do processo da velhice, né? Porque chega uma hora que as coisas acontecem. E hoje, além do HIV, eu sou diabética, graças a Deus. Acho que é a única comorbidade, na verdade, que hoje eu tenho. Então, eu não tenho nenhuma notícia ruim. Pelo contrário, o HIV, ele me possibilitou uma visão de outro mundo, sabe? De muito mais autocuidado comigo mesmo e uma experiência de não me limitar, né? Eu sempre posso fazer mais, eu sempre posso chegar mais, né? Hoje, como eu sou ativista, militante, né, eu participo de algumas capacitações, reuniões internacionais. Eu já participei em 2004 de uma capacitação de direitos humanos na Argentina. Eu já fui para uma capacitação no Peru. E, na verdade, eu acabo sempre indo de 2 em 2 anos ao Panamá, porque a Secretaria Executiva da ICW Latina está instalada no Panamá, né? E nunca o HIV até hoje, nem de ser mãe, hoje de ser avó, ele nunca me limitou, nunca. É a RNP, que é a Rede de Pessoas Vivendo com HIV, que aqui no estado do Espírito Santo eu sou a vice-representante estadual e também a representante, né, do núcleo em Anchieta, que é no município aonde eu moro.
E eu faço essa atuação de grupo de mútua ajuda. Eu também sou representante estadual do MNCP, que é o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Eu represento essa rede também no estado do Espírito Santo, que faz um trabalho específico com mulheres, né, vivendo com HIV e AIDS num contexto mais feminino. E também sou a segunda adjunta da Aliança LGBTQIA+, porque eu também faço essa militância na causa LGBT. De processo de ser mãe, como eu disse, né? Eu sou mãe de 3 filhos, eu sou avó de uma menina linda, eu não me limito em nada, né? Possa ser que hoje eu não tenha tanta, como é que eu vou dizer assim, tanta veracidade, mas eu tô sempre me esforçando mais, sempre ocupando os espaços políticos que eu preciso ocupar. A minha voz nunca vai se calar, porque estar lutando na militância, ser uma militante hoje de HIV e AIDS, é a minha vida. São as políticas para que eu possa continuar recebendo. Eu não me limito em nada, né? Possa ser que hoje eu não tenha tanta, como é que eu vou dizer assim, tanta veracidade, mas eu tô sempre me esforçando mais, sempre ocupando os espaços políticos que eu preciso ocupar. A minha voz nunca vai se calar, porque estar lutando na militância, ser uma militante hoje de HIV e AIDS, é a minha vida. São as políticas para que eu possa continuar recebendo, né, o meu antirretrovirais pelo SUS, fortalecer a política do SUS, fortalecer o acesso à saúde integral e também continuar vivendo. Fabiana, quero, Fabiana, pegar o gancho e dar boas-vindas à nossa amada Jocely do Paraná, que vai participar hoje dessa finalização aí do fechamento do Sofia Intec, a pessoa que nós temos um amor grande por momento. Pelo menos aqui no meu estado éramos 15 mil pessoas vivendo com HIV e AIDS. Hoje, no ano de 2022, somos 19 mil pessoas vivendo com HIV e AIDS. Esse processo da pandemia, onde todo o foco da saúde foi direcionada para a Covid, né, para essa pandemia que nós tivemos. Em algum tempo a gente ficou até sem fazer exames, né? A gente passou por um processo de isolamento, de não poder trafegar, de não poder ir ao médico, e de alguma forma isso encadeou, né, esse aumento da questão dessa transmissão. Então hoje a gente precisa intensificar todas as campanhas de prevenção, as políticas para a testagem, né? Porque você só vê aqui, né? Linda Jocely, querida, que emoção estar com você aqui, né? Sofia tem esse dom, né? De nos regar com toda a sua sabedoria e ao mesmo tempo a gente está para lá fazendo nossas atividades e ela consegue a todo momento recolher, né, como se nós fôssemos cada uma um girassol e ela põe ali de alguma maneira para a gente brilhar. Eu estou aqui à disposição para qualquer outra pergunta e espero ter conseguido aí, como diz nossa mentora, alcançar e chegar no corações de vocês, né, para que cada um, de alguma maneira, se cuide, faça o teste do HIV, né, conheça a PrEP, né, busque informações sobre isso, há uma mandala de prevenções, né, acho que cada um sabe da melhor maneira de ter
Hoje a gente tem essa autonomia, né, de ter as nossas escolhas de proteção para que a gente possa estar segura, né, na nossa vida sexual. Então eu acho que isso é muito importante. E como, por exemplo, a dica que você me daria para mim fazer para não contrair o HIV? Porque não tem como saber, né? Tipo, a não ser que use preservativo. Mas se não usar, qual o método para não se contrair o HIV ou a AIDS? Muito importante, quero depois, mais adiante, gravar algo melhor mesmo, assim, fazer um podcast com você, justamente assim para que a gente possa falar e dizer para você que essas suas informações, depois eu vou fazer a edição desse material, vou colocar na Rádio Sofintec, nós temos uma rádio que transmite para alguns lugares, e enviar também para a Fabiana, reenviar. Isso vai também tocar e jogar em mais 3 grupos, porque é de suma importância. E eu sou doadora desde 1988, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho 52 anos e eu sou doadora desde os meus 18 anos. Tenho muita alegria em ser doadora e quero dizer para vocês que realmente acompanho os meus exames, graças a Deus está tudo certinho. Parei só um período com 25 anos porque eu tive uma anemia, tratei, melhorei, voltei. Então, Marli, hoje o primeiro passo seria você se testar, né? Se testar para saber que você não tem o HIV. E se você tiver o HIV, você fazer o seu tratamento com os antirretrovirais para não ter a AIDS, tá? Porque só vai ter a AIDS, Marli, aquela pessoa que não sabe o seu diagnóstico, né? Porque se você souber do seu diagnóstico positivo para o HIV, quando você já tiver uma doença, então aí você vai ter a AIDS. Porque, na verdade, a gente precisa primeiro se prevenir do HIV. E aí a gente tem como opções de prevenção uma mandala, que é o preservativo interno e externo, que é a PrEP, que é a PEP. Então, na verdade, você precisa reconhecer para a Marli qual dessas opções, dessa mandala, é o melhor para a Marli e a sua vida sexual. E isso é uma coisa importantíssima, porque isso é individual, né? Tem que ser você precisar saber, né, ter todas as informações desta mandala, e aí você em si ver a combinação, ver quais são dessa mandala, o que para Marli, né, são as melhores formas de se prevenir do HIV. No Xamã. Boa noite a todos. Eu sou a Jocely, formada em cartografia do nome, no xamanismo. Fui formada pela Gold School Brasil Sofintec e desejo uma boa sorte a todos. Sempre bem-vinda, Jocely. Excelente toda a sua fala, viu, Fabiana? Claro que nós ainda, no decorrer do ano 2023, nós vamos ainda falar melhor sobre o tema e sobre as novas descobertas, os novos procedimentos. E, assim, profunda gratidão, porque a informação é o melhor remédio. Eu coloquei aí algumas imagens, né, sobre essas informações que eu falei, a mandala de prevenção, né, a diferença entre HIV e AIDS, a PrEP e a PEP, né, que eu possa contribuir com essas imagens aí para que vocês tenham mais informações. Excelente, Fabiana. Eu até dou uma sugestão para que cada um de nós que sentiu o coração tocado, colocar no status,
colocar na rede social, entendeu? Porque às vezes quando a gente faz esse procedimento, alguém olha, alguém que às vezes está com dúvidas, as pessoas não têm noção o que é AIDS, o que é HIV. Vamos entrar aí num período de festas, de férias, verão, e é importante estarmos atentos, atentes a essa questão. Por quê? Porque se adoecer, se infectar, entende, gente? É algo assim, custa caro, né? Então, é menos custo a informação. E estamos aí diante da Fabiana, que se prontifica sempre a colaborar, a estar trazendo as informações de forma clara, sem véu, né? Eu que agradeço, mestra, né? Na verdade, eu vou contar aqui, mas eu fui pega de surpresa do que eu falaria do assunto, né? Agora é um assunto que eu vivencio 24 horas por dia, 365 dias no ano, a todo minuto, a todo segundo, né? E eu estou à disposição, tá? Para a gente se organizar. Realmente, a gente vem avançando muito, como em todas algumas falas eu falei. Hoje a gente tem um medicamento que está chegando novo aí, que a gente está num processo de briga de patente, que é um antirretroviral injetável, né, que você toma de 3 em 3 meses. Então, assim, o avanço científico para o HIV e AIDS, ele vem evoluindo, mas a gente ainda tem o estigma, o preconceito a vencer. Verdade. E esse preconceito é uma questão de educação plantada desde a mais tenra infância. E nesse momento agora, agradecendo aí a Fabiana, nós já estamos quase no momento de começar o trabalho, mas antes disso eu quero fazer uma introdução sobre uma questão de acreditar em seu potencial. Nós devemos sempre acreditar no nosso potencial, devemos estar sempre atentos às intempéries do nosso dia a dia, às questões de interferências de pessoas às vezes abortivas, pessoas abusivas na nossa vida, e saber que nós estamos sempre aprendendo, mas que às vezes algumas influências entram no nosso caminho, e às vezes influências próximas de pessoas que parecem ser tão amigos, ser parentes, vizinhos, cônjuges e etc. E às vezes isso nos traz transtornos, nos traz problemas, e vamos refletir sobre isso para 2023. Eu quero aproveitar aqui a sugerir, né, que hoje, como eu estou em terras capixabas, a sugerir que se cada um aqui puder assistir o filme Os Primeiros Soldados, né, é um filme protagonizado com capixabas, né, ele foi produzido aqui no estado do Espírito Santo e ele acontece nos anos 80, né, eu fiquei muito impactada, na verdade, né, e tocada de ter me infectado pelo HIV num processo em que alguns avanços científicos já tinham acontecido, né? E a gente hoje percebe o quanto lá atrás, né, nos anos 80, os nossos pares sofreram e foram fortes, né, para se manter aonde se manteram. E é uma gratidão eterna. Eu queria aproveitar aqui, Sofia, depois dessa sua fala, da gente pensar, né, na perspectiva do próximo ano, de que cada um fizesse uma reflexão, né, do quanto o universo é sábio,
o quanto cada oportunidade é um aprendizado, o quanto a gente deve agradecer até a uma pedra que às vezes parece que a gente acaba tropeçando. E a gente está sempre se autocurando, né? Porque para estar aqui nesse mundo, para termos força para vencer todos os nossos desafios diários, a gente precisa muito, muito dessa cura, dessa fé e dessa energia. E aí eu aproveito também a oportunidade para agradecer a sua existência, né, na minha passada aqui nesse planeta, a todos que estão aqui nesse grupo, né, o quanto esse período, né, de aprendizado, dos cursos que a gente faz, o quanto a gente evolui, o quanto a gente se fortalece, o quanto a gente faz troca, e que no próximo ano a gente possa ter a possibilidade, né, de começar a colher, né, os frutos de toda semente que você veio plantando, Sofia, em cada um de nós que estamos aqui, de cada um dos seus alunos, né? Porque sabiamente você plantou, sabiamente você vem regando, e que a gente possa, todos os alunos da Sofia Intex, da Golden School Brasil, né, lhe traga que cada um de nós se torne esse girassol nesse campo imenso, florido, que é a sua vida, né, a sua energia. Muito, 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 muito obrigada. Eu tô até emocionada. É o quanto você ainda consegue nos tocar. Gratidão.